É hora da história começar. Meu ouvido eu vou abrir, minha boca eu vou fechar. Zip Podcast. Amor, amor, coração, coração. Quando a Clara nasceu, ela recebeu uma bolsa. Era uma bolsa bem grande, bonita, muito elaborada, cheia de detalhes, coisas costuradas, coisas bordadas, figuras, cores. Era uma bolsa realmente notável, inesquecível. E dentro da bolsa existia uma coisa que você não poderia imaginar. Nada. Vazio. E quando a Clara cresceu um pouco e percebeu que a bolsa existia, ela ficou confusa e incomodada com uma bolsa tão grande e bonita, sem nada dentro. Já parecia decidido. Ela ia ter que encher aquela bolsa de brinquedos. Ela levantou e olhou em volta no seu quarto. Pegou uma boneca, mas de repente ela parecia feia demais para ser colocada na bolsa. Um carrinho só tinha 3 rodas. Um tabuleiro de xadrez estava com 2 peões brancos faltando. Aquela bolsa estava se revelando um problema. A menina pequena fez então o que muitos adultos fazem para resolver um problema. Ficou olhando para ele com muita força e intensidade, esperando que uma solução mágica viesse sozinha. Infelizmente não funcionou. Entretanto, muito embora a menina não tivesse descoberto o que poderia colocar na bolsa, percebeu que tinha um carinho especial pelo objeto. Para todo lugar que a Clara ia, ela levava aquela bolsa, mesmo sem entender bem o porquê. Ela nunca conseguia colocar nada ali dentro. Nada parecia caber. Nada parecia adequado ou interessante o suficiente para sua bolsa gigante. Mas lá estava ela, com a sua bolsa gigante, vazia. Pode parecer que era difícil de carregar aquilo de um lado para o outro, mas não era. Ela era leve e ficava dobrada de um jeito muito especial que a Clara tinha inventado. E assim dava para levar para qualquer lugar. O tempo foi passando. Ela foi crescendo e, como todas as pessoas que estão crescendo, a Clara fez muitas coisas legais, muitas coisas incríveis, mas também fez muitas besteiras. E de algumas besteiras ela realmente se arrependia. A primeira besteira que ela se lembra foi quando ela ainda era bem pequena. Eu vou contar, mas não conta pra ninguém, porque foi realmente muito errado. Ela tinha cortado um pedaço bem grande do cabelo da irmã mais nova e deixou tudo torto. A irmã chorou quando viu no espelho e a mamãe chorou de medo do que uma irmã ainda podia fazer com a outra. E de tristeza de ver um cabelo tão lindo que tinha demorado tanto tempo para crescer e ir embora daquele jeito. E a Clara também chorou. Ela foi pro banheiro e chorou, se sentindo muito culpada. E de tanto que ela chorou, as lágrimas dela formaram uma bolinha de um gel que parecia água. Enfim, uma bolinha de culpa. A Clara tentou jogá-la na privada algumas vezes, mas não conseguiu. Tentou jogar no lixo, mas ela continuava voltando para a cabeça da Clara. Sabe o que a Clara fez? Ela colocou a bolinha dentro da bolsa e a redonda sumiu. Desapareceu. Foi só a Clara colocar a culpa dela lá dentro daquela bolsa que foi como se ela não tivesse feito a besteira. Ela foi até a irmã e falou: Desculpa, Ninha. Eu não queria te deixar triste nem feia. O que eu fiz foi errado. Desculpa. Tudo bem, Clay, eu te desculpo. Foi bica de cabelo de novo? E elas brincaram, mas dessa vez sem a tesoura, que a mamãe tinha guardado muito bem guardada. E a Clarinha pensou que tinha ficado tudo bem mesmo, mas por incrível que pareça, ela continua carregando aquela culpa dentro da bolsa, esquecida, mas estava sempre com ela, porque a Clara não conseguia andar sem a sua bolsa. A sua bolsa gigante, elaborada, maravilhosa e cheia apenas de espaço e culpa. Eita, a bolsa já estava um pouco mais pesada de carregar. A Clara foi crescendo e fez mais um monte de besteiras, como todo mundo.
Ela ficou chateada com uma menina, a Helena, que estava gostando do mesmo menino que ela, e acabou se irritando e derrubando a garota na educação física. A Helena se machucou, e a Clara guardou aquela bolinha de culpa na bolsa dela. Quando estava um pouco maior, ela pegou as respostas de uma prova com um amigo e eles tiraram 0. A menina tentou até jogar a prova fora, mas o pai descobriu e a Clara, de novo, guardou aquela culpa na bolsa. Não me entenda mal. Ela não era uma criança que fazia só besteira. Pode acreditar. Ela era uma ótima filha, irmã, amiga, uma menina inteligente, carinhosa, encantadora. O problema é que essa história é sobre as besteiras que a Clara fazia. E por mais que não fossem muitas, se a gente fala só delas, parece que ela só fazia besteira. Enfim, aquela bolsa foi ficando cada vez mais cheia, com mais bolinhas de culpa. Às vezes ela fazia besteiras mais graves e essas não viravam bolinhas de culpa, viravam bolas grandes e o peso dessas culpas era enorme. Ainda bem que a bolsa era gigantesca e sempre cabiam mais bolas e bolas e bolas dentro. Cansa só de falar. Imagina de carregar o tempo todo. A Clara não conseguia muito andar sem a sua bolsa. E também já quase não conseguia andar com a bolsa, porque ela estava cheia de culpa, com quase nenhum espaço vazio. E a Clara tinha que fazer alguma coisa a respeito. Então, ela lidou com aquilo do jeito que ela conseguiu. Enfiou o braço dentro da bolsa e puxou uma bola. E ela olhou e ficou desesperada, sem saber o que fazer com aquilo, e guardou de volta. Então, ela resolveu pedir ajuda para a mãe. Mãe, eu tô cheia de culpa pra carregar. Eu não tô sabendo lidar com isso. Poxa, meu amor, eu sinto muito por não ter percebido. Você sabe que pode sempre conversar comigo, né? Eu sei, mãe. É que eu não quero que você veja o que eu tô carregando. Eu entendo, filha. Mas eu preciso que você saiba que nada no mundo faria com que eu te amasse menos. Você sabe disso? Sei, mãe, eu também te amo. Não tem alguém que eu possa conversar sem ser você? Eita. O que você acha de fazer terapia? E a Clara concordou. E quando ela chegou na terapia, a primeira coisa que ela fez foi sentar e tentar falar, mas ela não conseguiu, porque a bolsa estava tão cheia e estava no colo dela, e ela nem tinha espaço para abrir a boca. Mas a terapeuta foi muito gentil e conseguiu tirar aquela bolsa de culpa do colo dela. E juntas elas tiraram uma bola de cada vez lá de dentro, conversando sobre o que tinha acontecido. E a Clara foi fazendo uma coisa maravilhosa. A Clara nem sabia que isso era possível. Elas olharam por todos os lados a primeira bolinha que pegaram. Conversaram longamente. E depois de um tempo, depois de encarar aquilo com coragem e carinho, a bola de culpa simplesmente, quase que magicamente, se desfez. Primeiro, parecia que estava derretendo em direção ao chão. E quando chegava no chão, evaporava. Desaparecia. A culpa da Clara estava virando ar. E ar nem dá para carregar. Então, ela só deixou ir. A primeira foi assim. Um pouco complicada, mas resolvível. Passaram para a próxima, que foi menos complicada e mais resolvível. E para a próxima, ainda menos complicada e ainda mais resolvível. E a próxima, nada complicada e completamente resolvível. E a próxima que... Ai, meu Deus, essa não. Essa era uma das grandes. Uma das enormes. A Clara não sabia nada como lidar com essa. A menina e a terapeuta não conseguiram resolver sozinhas na terapia. Pessoal, para essa culpa, a Clara teve que trabalhar um pouco mais. Ela tinha feito mal para uma pessoa e teve que ir até ela pedir desculpas. E a pessoa não aceitou, porque o que a Clara tinha feito tinha sido muito errado. E ela voltou para a terapeuta e falou: Mas o que eu posso fazer para resolver, então? E elas pensaram juntas e resolveram que o melhor seria que a Clara fosse até a pessoa novamente. Não com desculpas, mas com a mesma pergunta que a menina fez para sua terapeuta. O que eu posso fazer para resolver o problema que eu causei? Às vezes, palavras não são suficientes para resolver o problema, mas ações sim. Assim, conforme ela suava para ajudar quem ela tinha prejudicado, aquela bola enorme também ia derretendo e evaporando, até sumir. A menina seguiu para a esfera seguinte e para a próxima, até que não tivesse nada na bolsa.
como a menina havia recebido. A Clara estava livre. A bolsa ainda estava ali com ela. Mas agora ela sabia como lidar com os problemas e o que ela tinha que fazer para resolver. Antes, quando estava sempre se sentindo culpada, a Clara era pesada. Uma pessoa mais difícil. A culpa paralisava ela. Ela ficava com medo de alguém olhar dentro da bolsa e descobrir todas as coisas erradas que ela já tinha feito. Mas a verdade é que todo mundo tem a sua bolsa de culpa. E não é por isso que a gente deve parar de andar. Muitos anos se passaram. E Clara, já adulta, virou mãe. E no momento que aquele bebê já tão amado saiu de dentro dela, no momento em que ela mesma renascia, ela notou que uma nova bolsa havia aparecido. Também enorme, também elaborada. Mas dessa vez, a bolsa não estava vazia. Estava lotada de bolinhas e bolonas. E ela não sabia o que fazer, porque não tinha colocado aquelas bolas ali. Ela passou a carregar o tempo todo aquele monte de bolas de culpa que não eram nem dela e que pesavam tanto, o tempo todo. A Clara procurou ajuda de novo. Mãe, eu tô cheia de culpa pra carregar. Eu não tô sabendo lidar com isso. Você me ajuda? Sim. Vocês ouviram a bolsa da Clara. O sexto episódio do Super Podcast. Um podcast produzido pela Alma Cultural, criado pela nossa família pensando na sua. E se você quiser saber mais sobre a gente ou ter acesso a conteúdos adicionais e interativos, acompanhe as nossas redes sociais e entra no nosso site www.zippodcast.com.br. No site, você encontra as histórias em texto e pode recontar do seu jeito. Se você gostou, indica pros amigos, compartilhe e volta, que semana que vem tem mais. Até a próxima história. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.